Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo a gente vai estar ensinando como você conseguir identificar uma falha de alta temperatura e uma falha por umidade. Tem pessoas, técnicos, até experientes, que acabam confundindo na hora de analisar uma falha de alta temperatura e uma falha por umidade. E acaba muitas vezes tirando termistor em uma falha, por exemplo, de umidade, que não deveria tirar. É uma outra coisa que se deve analisar. E às vezes tem uma falha ali de temperatura e está analisando o termistor errado. Então nesse vídeo eu vou estar explicando tudo sobre esse assunto. Vou estar explicando bem aqui, inclusive, né, até mesmo desconstruindo algumas informações erradas que eu vi em alguns vídeos aí na internet, pessoas explicando sobre esse assunto de forma equivocada. Então vou estar explicando tudo aqui para vocês sobre esse assunto. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa aí teu comentário, pessoal, porque esses vídeos dá trabalho muitas vezes de estar fazendo. A gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para estar gravando esses vídeos, para estar podendo estar orientando vocês. Então é isso. Se você ainda não é membro desse canal, aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro. Por apenas R$ 5,00 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você quer levar o negócio mais a sério e fazer o nosso treinamento completo de reparos em placas, do básico ao avançado, aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link e também no comentário fixado, beleza? Sem muito papo, vamos direto para o assunto. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui. Tem algumas imagens que eu vou estar mostrando para vocês saberem identificar uma falha por alta temperatura e uma falha por umidade, ok? Primeiro eu vou colocar aqui essa imagem aqui, certo? Baixei aqui do Google, né? Provavelmente tem algum amigo técnico aí que fez um vídeo mostrando o reparo e tudo mais. E observem essa imagem. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo, certo? E aqui a gente tem um termômetro, certo? Isso aqui não é uma exclamação, certo? Isso aqui é um termômetro, isso indica temperatura. Então aqui eu sei que a falha está por temperatura. O que diz aqui? Tem um símbolo de proibido e um cabo USB, ou seja, proibido carregar porque por alta temperatura. Então o próprio software já nos mostra, já orienta o usuário, já orienta o técnico de que esse aparelho ele não está carregando por uma possível alta temperatura. E a gente sabe muitas vezes que essas altas temperaturas são por conta de termistores oxidados. Às vezes o termistor cai da placa, às vezes ele altera a resistência e por conta disso o aparelho pode causar esse tipo de problema. A gente já vai voltar aqui nessa falha, mostrando o esquema elétrico, algumas coisas que vocês precisam saber como analisar esse tipo de problema aqui. Agora a gente tem uma outra imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa outra imagem aqui, que nessa imagem a gente tem um triângulo amarelo, certo? Perceba também a cor é muito importante. Então a gente tem um triângulo amarelo. Aqui no meio a gente tem uma exclamação. Isso aqui não é termômetro, certo? Isso aqui é uma exclamação. E esse sinal aqui, pessoal, ele é um sinal de atenção. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse site, vou mostrar para você, porque, pelo amor de Deus, tem gente que ensina aí na internet, né? Tá ensinando, nada contra, a pessoa às vezes pode se equivocar e tudo mais, mas tem gente que é técnico de eletrônica e está ensinando esse assunto de forma errada. Se o cara é técnico de eletrônica e está ensinando errado, eu prefiro não ser técnico de eletrônica e ensinar de forma certa. Aí vamos lá. Aqui perceba que isso aqui é uma exclamação. Isso aqui é um sinal, pessoal, de atenção, certo? E dependendo da placa, se for uma placa vermelha assim, ó, dessa cor, isso aqui vai ser perigo. Atenção, cuidado, perigo. Então, isso aqui é uma exclamação e esse sinal aqui, ele existe. Não é um sinal que inventaram apenas para smartphone. Isso aqui é uma placa que existe, que é colocado em produtos. Até nas rodovias você pode encontrar esse tipo de placa também. Então isso é uma placa que você acaba encontrando em diversos locais aí no seu dia a dia, certo? Isso é uma placa de atenção. Então essa placa que vocês estão vendo aqui de atenção, perceba aqui, ó, atenção, atenção. Está em inglês aqui, esse site é em inglês. Mas perceba também que a gente tem um sinalzinho vermelho, que a gente pode encontrar também nas placas de smartphone, e isso aqui é uma exclamação, certo? O camarada que olhar um negócio desse e dizer que isso aqui é um termômetro, ele está totalmente equivocado. Isso aqui é uma exclamação, certo? Isso aqui, cadê? Isso aqui é um termômetro. Há uma diferença. Então colocou aí uma exclamação, quer dizer, um triângulo, e um termômetro no meio, simbolizando que a gente também tem que ter atenção. Porém, ele coloca o termômetro ali. Show de bola? Entendendo isso aqui até aqui,
vamos partir para um próximo passo. Então, como vocês podem ver, ó, a gente vê esse sinal é um sinal que existe, não foi feito apenas para o smartphone, é um sinal que existe, isso aqui é uma exclamação, sim, certo? Que nos quer dizer para ter atenção ali. Agora, como é que a gente caracteriza a diferença entre uma falha de alta temperatura, ou seja, falha por termistores ou por algum aquecimento na placa, para uma falha de umidade, certo? Como é que a gente diferencia, como é que a gente sabe? Porque se você está analisando uma falha de umidade, achando que você tem uma alta temperatura ali, você vai sair tirando o componente na placa, termistores, por exemplo, e o problema não vai ser por termistor. Então, perceba isso, muita gente acaba se enganando na hora da análise e tem ali uma falha de umidade e analisa termistores. Não tem nada a ver falha de umidade com termistores, ok? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, então você já sabe, a gente tem essa outra imagem, né, que é onde eu mostrei para você que a gente tem um triângulo aqui e um sinal de exclamação. Aqui embaixo, perceba que a gente tem um pingo, uma gota d'água, uma gota que representa uma gota de água, certo? E aqui embaixo, um cabo USB com um traço no meio, dizendo que está proibido carregar, atenção, certo? Atenção aqui, ó, atenção, proibido carregar por conta de quê? De líquido, certo? Foi detectado um líquido aqui, provavelmente no bloco de carregamento, e aí o aparelho não carrega, certo? Agora, no esquema elétrico, eu vou mostrar para vocês quais são os componentes que podem causar essas possíveis falhas, tanto de umidade como também de alta temperatura. Vou explicar para vocês aqui, para vocês só saberem, quando pegar um aparelho agora, ninguém vai errar mais, certo? Ninguém vai conseguir errar nessa falha aqui, se ver esse vídeo até o final, ok? Então, se você ainda não deu o like, galera, deixa o like aqui, porque isso ajuda o crescimento do nosso canal. O conteúdo que eu sempre posto aqui no canal é um conteúdo que ajuda, um conteúdo que muda a vida do técnico na bancada. Aqui a gente não passa a receita de bolo, aqui a gente ensina de verdade, certo? Então, deixa o like, não se esquece não. Vamos lá, eu vou pausar o vídeo aqui porque eu vou abrir o esquema elétrico e vou mostrar para você, no esquema elétrico, quando você tem uma falha de umidade, por onde é que você vai analisar. E quando você tem uma falha de alta temperatura, por onde você analisa também, certo? Então, fica aí, eu vou dar um pause aqui e já volto, né? Deixa eu só puxar essa imagem um pouco para cá e pronto. Então, pessoal, vamos começar aqui as explicações. E primeiro a gente vai falar sobre alta temperatura, certo? O que vocês devem analisar quando tiver uma falha por alta temperatura. Então, vamos lá. Saca só aqui, ó. Em um bloco da CPU chamado, cadê? Vamos procurar, tá aqui, ADC. ADC significa Analog Digital Converter. É um setor da CPU que vai receber um sinal analógico dos sensores, né? No caso aqui é o próprio termistor. Quem faz a parte de sensor, né, dos smartphones são o sensor de temperatura, no caso, são os próprios termistores. Então vai entrar aqui para esse bloco da CPU, que é o bloco ADC. Como eu falei, é o bloco que pega um sinal analógico, converte, né, num sinal digital para que a CPU consiga identificar o sinal e assim conseguir processá-lo. E aqui perceba que nessa parte aqui, ó, do bloco ADC, a gente tem a P-term, que é o termistor, né, o sinal do termistor do AP, certo? A gente tem a BAT-term, que é um termistor que ele fica lá no conectorzinho de carga, né, próximo ali ao dock de carga. A gente tem a malha de VBAT ADC, que é uma malha que vem lá da bateria, eu vou explicar também sobre ela. EarJack ADC, certo? Que é uma linha também que vem de identificação lá do fone de ouvido. E aqui a gente tem THM, né, que seria term. Então a gente tem o TR aqui, seria o termistor. O termistor não, o transceiver. Então aqui o transceiver, ele tem uma sigla como TR, certo? Então TR é o termistor do bloco, vai ser do bloco aí do transceiver, no setor de radiofrequência, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai avaliar uma falha de carga por alta temperatura? A gente vai aqui, ó, nessa linha BAT-term, certo? Essa linha aqui, BAT-term, que é aquele termistor que fica lá no conector de carga, né? Lá no dock de carga. Então, se a gente seguir essa linha, a gente vai bater aqui, ó, no conector FPC,
certo? Esse conector FPC aqui é daqui que vai sair o flex e vai para a placa de carga, o dock, né? E se a gente vir aqui, ó, vai ser, no caso aqui, eu estou utilizando, né, o esquema elétrico do A20. Então aqui a gente percebe, ó, que a gente tem esse componente que seria o termistor, né, que é conhecido aí como bate-término. A gente tem um outro termistor, pessoal, que nesse aparelho aqui a gente acaba não encontrando, né? A gente acaba apenas encontrando, deixa eu ver se aqui a gente só vai ver esses 3 termistores, que é o termistor aqui do AP, certo? O termistor TR, que é do setor aqui ó, de radiofrequência, ele fica próximo aqui ao WTR, certo? Então tá aqui, ó, é um termistor de 100K. E em alguns casos, né, em alguns casos de aparelho, a gente tem um termistor no IFTMIC que é CHG Term, certo? Esse CHG Term, ele costuma também dar esse problema de carga. Você conecta e aí por conta de ele estar danificado ou realmente ter um aquecimento próximo a ele, ele vai acusar no bloco de carga. Nem todos os termistores vão acusar, por exemplo, falha de carga, certo? Por exemplo, esse aqui do AP, automaticamente quando você ligar o aparelho ele já apresenta essa imagem, certo? Assim que ele chegar na tela do usuário, mesmo sem você precisar colocar o cabo USB, ele já apresenta a mensagem de alta temperatura. Então você já verifica outros termistores, que no caso esse aqui, né, e o termistor no setor de radiofrequência. Agora vamos lá, se tratando, pessoal, de falhas por umidade, certo? Já falei para vocês aqui, né? Vamos lá. Antes de falar sobre umidade, eu quero voltar aqui na CPU para mostrar para vocês aqui o seguinte, né? Deixa eu vir aqui no bloco CPU, no bloco ADC, deixa eu ver se está por cá, tá aqui, ADC. A gente tem essa linha de VBAT que costuma dar muito problema também, não na parte de carregamento, mas quando você liga o aparelho ele apresenta uma falha mostrando que não tem bateria conectada, certo? E essa linha de VBAT ADC, se a gente seguir ela aqui, ó, por exemplo, ela vai chegar aqui e vai sair da bateria, tá vendo? É uma linha que sai da bateria, só que essa linha ela sai com 4 volts, ou seja, a tensão que tiver na bateria. E a tensão que está saindo da bateria não pode chegar na CPU. A CPU não trabalha com tensões acima, né, de 2 volts, pelo menos algumas CPUs. Então aqui a gente tem ó, um resistor, se você reparar, de 1 mega para fazer uma queda de tensão aqui drástica, né? E aqui um outro resistor que faz aí a regulagem da corrente, certo? Para que isso? Para que essa linha ela chegue a 1.8 lá na CPU, naquele bloco ADC, certo? Então é sempre importante vocês entenderem isso. Vai chegar entre 1.8 a 0.6 volts lá na CPU. Voltando, pessoal, para cá, se tratando agora de uma falha de umidade, né? Perceba que a forma de análise é totalmente diferente. Quando se tem uma falha por alta temperatura, a gente analisa os termistores e os componentes que estão ao redor desse termistor, né? Isso aí não é só o termistor, vai ter o circuito do termistor, por exemplo. Se eu pegar aqui o esquema elétrico, vamos lá, vamos seguir aqui para o bloco ADC, vou pegar aqui da bate térmica, vamos pegar aqui esse circuito, cadê? Voltar aqui, pegar do AP aqui. Pronto, tá aqui, ó, o circuito de termistor, né, do bloco AP, né, do bloco do setor lógico. Aqui a gente tem uma tensão de 1.8 volts, um resistor em série, certo, de 100K, e aqui a gente tem o nosso termistor, certo, ligado ao GND, e a linha que vai para o termistor, que seria a P-term, certo? Aqui a tensão vai ter uma queda drástica aí em torno de 0.6 volts para a CPU. Então, esse sinal que entra para a CPU, ele é um sinal aparentemente analógico, a CPU recebe esse sinal no bloco ADC, que é um bloco de conversão. Então aí vai mudar esse sinal para digital, a CPU vai conseguir processar esse sinal, beleza? Então finalizando aqui essa parte de aquecimento, a gente vai falar sobre a parte de detecção de água, certo? Que é o Water Det, ou Water Detect. Então se a gente vir aqui, por exemplo, lá no... Deixa eu ver se eu vejo aqui, cadê? Lá no conector FPC, conector principal, aquele conector que vai lá para a subplaca, certo? Lá para a subplaca. Claro que isso aqui a gente tem de forma bem detalhada no treinamento, ok? Inclusive a gente está lançando um treinamento novo sobre falhas sobre defeitos, né? Análise de defeitos, ao qual a gente está mostrando diversas falhas no setor e mostrando a diferença do comportamento de uma delas, de todas elas, né? Então a gente vai logo aí estar lançando esse treinamento novo.
Aqui, pessoal, a gente tem essa linha, ó. Tá vendo esse conector aqui? Esse conector, ele vai, né, estar na placa principal. Esse conector aqui, ó. Cadê? Isso aqui é a placa do A20, então seria esse SOC 6000, certo? Esse SOC 6000 aqui, ele vai se conectar na parte de carregamento, né? Aquela subplaca, ok? Então, daqui, pessoal, vai descer uma malha para lá, para o conector de carga mesmo, lá no próprio, onde conecta o cabo USB, certo? No aparelho. Essa linha aqui, ó, o Water Detect, certo? O Water Det, como vocês queiram chamar. Isso aqui é detecção de água. Isso aqui significa, ok? Essa linha, ela vai lá para onde? Ela vai... Cadê o Water Det? Vamos pegar daqui, vamos seguir. Ela vem para cá, para o IFPMIC. Então o IFPMIC identifica o líquido, né? Quando algum líquido, alguma coisa ali que seja líquido, né? Pode ser água, pode ser o que for, encosta ali pelo conector e toque ali no pino de detecção de líquido, ele vai acusar essa informação. Essa informação, pessoal, ela pode também ser apresentada de forma equivocada. É claro que temos resistores, capacitores também nessa malha, certo? Que a gente está fazendo uma análise básica aqui do setor, né? Porque a gente explica melhor no treinamento, como eu estou falando para vocês. Isso aqui é um assunto que a gente aborda nos nossos treinamentos. Então, estou dando só uma pincelada aqui para vocês, ok? Então aqui, ó, a gente tem essa linha, né, de identificação aqui do IFPMIC de água, certo? Só que muitas vezes essa linha, o IFPMIC, por exemplo, pode estar com oxidação e por baixo desse pino ter um resíduo de água e isso alterar, né, a linha e fazer com que haja aquela mensagem de detecção de água, né? Ou seja, o aparelho para de carregar porque foi encontrado, por exemplo, na malha algum tipo de líquido. Então essa informação é passada para a CPU bloqueia o carregamento no IFPMIC e mostra aquela informação aonde o aparelho não carrega por conta de umidade, certo? Então essa linha de Water Detect, se a gente pegar, por exemplo, aqui e pesquisar, né? Vamos supor, vou colocar aqui tradutor. Vamos um tradutor aqui para você ver. Vou botar Water, vou botar tradutor. Não, já está aqui, né? Vou botar aqui, ó. E o que tem? Dizendo água, certo? Aí eu vou botar Detection. Então, detecção de água, certo? Então eu mostro para vocês e provo que realmente aquela malha ao qual a gente está verificando aqui no esquema elétrico, o Water Detect, né, ou do Water Det, no caso aqui é uma abreviação, é uma malha de identificação de umidade, certo? Então essa linha, claro, ela tem outros componentes também ligados a ela, não vou aprofundar aqui, mas é uma linha de identificação. Então quando eu tenho uma falha por umidade, eu não vou ficar procurando termistores na placa, porque não são eles os componentes que vão causar esse tipo de problema. E quando eu tenho uma falha por exemplo, de umidade, eu não vou ficar procurando por termistores e nem vice-versa, certo? Se eu tenho uma falha, por exemplo, de alta temperatura, eu não vou ficar procurando componentes ou sensores que detectam oxidação ou líquido, coisa do tipo, certo? E lembrando que a oxidação, tanto no setor de identificação de água, como também no setor, por exemplo, de alta temperatura, talvez crie uma interferência nesse circuito e cause defeitos, certo? Então, tá aí explicado para vocês, né? Para vocês entenderem. Eu estou fazendo esse vídeo rápido, pessoal, por isso que eu estou atropelando aqui algumas informações às vezes, porque eu tenho que sair, certo? Então, antes de sair, eu disse, não, vou gravar esse vídeo para a galera para estar passando a informação de forma certa, do jeito que tem que ser feita a análise, certo? Cuidado com as informações que vocês verem aí na internet, tem muita informação que é passada de forma equivocada e muitas vezes você aprende de forma errada e a gente precisa desconstruir essas informações erradas que vocês estão aprendendo para vocês aprenderem de forma correta e terem resultado. Porque se você pegar, aprendeu errado e você vai analisar aquilo da forma errada, você não vai conseguir ter resultado, você vai passar muito tempo sem resolver o problema, você vai ficar chateado, você vai ficar improdutivo e não é isso que você quer, nem isso que a gente aqui da GSCell quer também. A gente quer que você
se torne um técnico especializado, um técnico que tenha condições de fazer diversos reparos no dia. Então, analisando errado, só vai fazer você criar outros problemas na placa, muitas vezes aí passar o dia e não conseguir resolver o problema porque está analisando falhas por setores errados. Beleza? Galera, fica aí a dica para vocês, beleza? Eu vou ter que sair agora, por isso que eu estou correndo aqui falando bem rápido, mas fica a dica aqui para vocês, né? E deixa o like aí, não se esquece de deixar o like não. E se você quer fazer um treinamento completo de reparo de placa, com básico avançado, aprendendo realmente tudo que deve ser feito para analisar com os protocolos corretos, né? Para não estar analisando coisas erradas aí. Link aqui do nosso treinamento na descrição do vídeo e também na descrição aqui do comentário, né? Logo fixado aqui no comentário. Eu vou embora porque já estou apressado já e eu preciso sair agora. Tem uma pessoa me esperando, eu tenho que resolver uns problemas aqui, beleza? Mas é isso, um abração, tamo junto, é nóis, valeu, fui!